Fala galera, eu sou o Gustavo e esse é o Robot Zoando. Hoje a gente vai ter um vídeo de Draw My Life, que é contando a história da minha vida e mais focada no canal, né, do desenvolvimento desse canal aqui, o Robot Zoando. Então vamos pelo comecinho, né? Eu nasci no dia 15/10 de 1987, na cidade de Olinda, uma cidade bem conhecida pelos carnavais. Na minha infância, eu me lembro de assistir bastante televisão num sofá, e os programas que eu mais costumava assistir eram animes como Cavaleiro do Zodíaco e Yu Yu Hakusho, e isso meio que moldou bastante a minha personalidade, né? A questão de tentar fazer o bem, de companheirismo, de ajudar, e também essa parte de ser algo que era divertido para mim, né? Eu sempre gostei dessa coisa de entretenimento. Outra coisa que eu gostava bastante de assistir era o mundo de Big Man. Cara, como programas assim fazem falta hoje em dia. Inclusive, para quem não conhece, né, o Big Man, ele era basicamente um personagem que era um cientista que fazia diversas experiências explicando os conceitos científicos por trás. E eu, inclusive, tenho um vídeo falando sobre o Big Man, onde o ator, né, que fazia o Big Man, o Paul Zalum, participou da abertura desse vídeo. Vou colocar aqui para vocês. Fala galera, esse é o Robot Zoando. What he said. Thank you, vamos lá. Ainda na minha infância, eu me lembro que eu tinha um carrinho que, quando você colocava pilha e ligava ele, ele andava e acendia a luz. E justamente pelos conceitos que eu já tinha, voltando a falar do Bigman, eu sabia que um motor, se você ligasse ele na pilha, ele girava. Mas se você girasse o eixo dele, ele gerava tensão, ele gerava energia, ele funcionava como um dínamo. Então eu pensei, se eu pegar esses fios aqui, eu abri o carrinho e pensei, se eu pegar esses fios e juntar os fios que saem do motor e ligar diretamente na luz do carrinho, provavelmente eu vou acender a luz. E foi o que eu fiz. Então toda vez que eu empurrava o carrinho, eu conseguia acender a luz. Eu pensei, nossa, cara, impressionante, eu sou um gênio. O tempo foi passando e nessa época também eu estudava pela manhã, né? Eu estudei pela manhã até a quarta série. E eu tinha bastante problema com isso porque manhã nunca foi meu forte. Eu sempre fui um ser mais noturno, né? Então, a partir da quarta série, minha mãe desistiu de me deixar pela manhã e eu fui estudar à tarde, o que me ajudou bastante, porque eu realmente tinha mais disposição à tarde. Mas quando eu estudava na manhã, eu não era um mau aluno, não. Eu me lembro de ter boas notas. Nessa época também, né, eu fui crescendo, já fui indo para o ensino fundamental barra ensino médio, eu comecei a ter meus jeitos, né? Comecei a deixar o cabelo crescer, comecei a andar de preto, eu gostava muito dos rocks. E também teve uma coisa que me marcou, que certa vez eu estava assistindo televisão, eu sempre gostei de animais, mas eu vi um vídeo como era tirado o couro do animal e o animal vivo, e isso aí eu já tinha pensamentos sobre parar de comer carne, então vendo esse vídeo eu fiquei bem triste e, né, decidi parar de comer carne. Até hoje eu não como, isso já devem fazer uns 15 anos. Mas vamos em frente que ainda tem muita coisa que eu quero focar para o canal. Então, quando eu já estava chegando no fim do ensino médio, eu não sabia exatamente o que eu iria fazer. Eu sabia que eu gostava muito de números, gostava de matemática, principalmente física. Eu gostava de entender como as coisas funcionavam assim, né? Fisicamente falando, né? Forças, acelerações. Eu tinha muito interesse por isso. E eu também, certa vez, eu vi uma placa-mãe de computador e aquilo ali me fascinou, né? Aquela placa de circuito. Para mim, aquilo era o grau mais elevado de conhecimento que a humanidade tinha, né? Eu queria entender. Para mim, aquilo era um mistério total. Eu queria entender como funcionava aquilo. Ou seja, eu tinha essa sede de conhecimento. Então, eu fui falar com um professor meu de física na época. E ele disse: olha, para esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, ou você pode fazer uma faculdade de engenharia eletrônica, ou você pode fazer uma faculdade de computação. Quando ele explicou um pouquinho melhor sobre cada um, eu vi que eu tendia mais para eletrônica mesmo. Então, eu fiz vestibular para eletrônica e aqui tinha o curso de eletrônica na Universidade Federal e na Estadual. E também tentei engenharia ambiental na Universidade Católica. Não era exatamente o que eu queria, mas ainda assim era engenharia e justamente por eu gostar de animais, como eu falei, era uma opção interessante. Infelizmente eu não passei de cara, nem na federal nem na estadual. Fiquei em 40º na espera da federal, em quarto na espera da estadual, o que já era praticamente certeza de eu ser chamado. Mesmo assim, eu me inscrevi na católica. Mas assim que fez a primeira chamada de remanejamento, eu entrei na estadual e comecei meu curso.
Já no primeiro período, eu percebi que não era tão diferente da escola, não. Quadro, professor, ensinando a matéria, aprendendo números, fórmulas, coisa que eu já tinha um certo costume. Claro que tinha algumas coisas novas, né? Tipo derivadas, integrais e coisas mais específicas do curso. Mas ainda no primeiro período, eu soube que ia ter uma competição de combate de robôs, uma competição interna da faculdade. E eu não sabia muito bem não o que era isso. Eu sabia que eu já tinha visto sobre guerra de robôs há um bom tempo atrás, mas pô, que legal que tem isso aqui, né? Vou tentar me inscrever. Então eu juntei os colegas, a gente começou a projetar um robô. Por sinal, eu ainda tenho a estrutura dele, a arma, né? A ideia, eu tenho guardado as peças. Mas foi que essa competição acabou não ocorrendo. Mas como eu soube que tinha essa equipe na faculdade, eu fui conversar e fui me aproximar, que era a equipe Carranca 22. Então eu comecei a ficar bem presente no laboratório deles, vendo os robôs, participando, até que um dia me chamaram. E foi engraçado que um dia que me chamaram, chegaram assim e disseram, aí, tu quer participar da equipe? E eu olhei e falei, pior que eu quero. Foi meio engraçado na época. E pronto, e entrei na equipe. Já isso em 2006. Já em 2007, quer dizer, em 2006 foi no primeiro período, né? 2007 foi quando eu fui chamado e nesse mesmo ano teve o Eneca Recife. O Eneca era a maior competição basicamente do Brasil, onde vinham robôs de vários estados. Então lá no Eneca eu pude conhecer robôs que para mim eram lendas, né? Era praticamente inacreditável o que eu estava vendo lá, estava presenciando eles lutando. E, nossa, foi realmente uma sensação muito legal que eu senti. Nessa mesma época também de faculdade, eu comecei um novo hobby que estava ligado com algo que eu falei lá no começo do vídeo sobre gostar muito de animes. Eu comecei a fazer cosplays. Então eu fiz um primeiro cosplay do personagem Rob Lute do anime One Piece e depois eu fiz outro cosplay do personagem Karasu do anime Yu Yu Hakusho. Eu até falei de Yu Yu Hakusho, né? Pois bem, tive esse hobby, mas vamos voltando aqui. Assim, vale destacar, né? Os personagens costumavam andar de preto e cabelo grande. Era coisa que se encaixava com o que eu já gostava. Voltando ao Carranca, eu acho que ele foi muito importante para mim, porque lá eu pude realmente pôr a mão na massa, né? Testar projetos, como por exemplo o robô Guaxinim, né? Que era um robô undercut. Ele tinha uma barra embaixo que girava. Também aprendi coisas como rebobinar fio de motor, no caso era motor DC, mas são conhecimentos que eu até já devia ter passado aqui no canal, né? Depois de um tempo, eu acabei saindo do Carranca, fiz uma equipe própria, a equipe Gladiadores, fiz alguns robôs com a Gladiadores, até que eu vi que o número de equipe, de participantes no Carranca estava diminuindo, até chegar um ponto que não tinha mais ninguém no Carranca e a equipe não ia existir mais. Então eu decidi voltar para o Carranca e aí eu comecei a passar nas turmas de primeiro período, né? Nos novatos que estavam entrando na universidade e para fazer um recrutamento. Disso saíram pessoas, né, saíram membros novos muito participativos. Continuei isso por mais algum tempo, em outros períodos, até que eu vi que o Carranca voltou a ser uma equipe bem sólida e eu pude sim sair novamente, tendo a certeza que eles estavam bem encaminhados. Nessas idas e vindas do Carranca e da minha equipe particular, dos projetos, eu não estava só na graduação, né? Eu já estava no final da graduação, entrando no mestrado, então, basicamente, vamos falar um pouquinho dessa parte, né? Eu fiz a graduação em Engenharia Eletrônica, eu terminei fazendo meu TCC sobre um robô móvel, então eu já peguei uma ideia de um robô que eu tinha e que ele tinha visão estereoscópica, né? Um tipo de sistema que permite ver em 3D. Só que o processamento do robô era feito numa CPU externa. Então o robô tinha que estar ligado a essa CPU. Já no mestrado, a ideia se manteve a da graduação, só que dessa vez era tudo embarcado no robô. Eu não tinha mais uma ligação numa CPU. Era um mini computador que ficava dentro do robô e ele fazendo a mesma ideia do mapeamento 3D usando estereoscopia. Já no doutorado, a ideia saiu bastante da robótica. Eu fiz um sistema para ajudar pessoas que tiveram AVC, ajudar no tratamento fisioterápico. Esse sistema utilizava sensores de contração muscular e realidade virtual imersiva. E agora a gente chega ao ponto que tem uma maior ligação, a ligação mais direta com o surgimento do canal. Ainda durante esses anos, comecei a participar das Campus Party, né, que eram eventos de tecnologia
E entre a participação nessas Campus Party, eu tive a oportunidade de conhecer o Bikman, que foi esse vídeo que eu mostrei no começo, e também tive a oportunidade de conhecer o Jovem Nerd. O Jovem Nerd eu conheci porque tinha um colega em comum que disse, ó, o Jovem Nerd está por aqui e ele gosta bastante de combate de robôs. Troca uma ideia com ele. Então ele me apresentou o Jovem Nerd e a gente começou a conversar. Depois a gente trocou contato, a gente conversou pelo Skype. E disso, né, ele disse que queria ter um evento grande com combate de robôs. Eu falei sobre os robôs pequenos, né? E aí ele disse, não, eu quero algo maior, né? Então eu falei dos Middle, né, que eram os robôs de 55 quilos, e passei o contato da Robocore. Fala galera, você está assistindo o Robot Zoando. Zoando. Então, cara, A partir disso surgiu o Submarino URC, que foi um evento, né, patrocinado pela Submarino, que foi muito grande, foi dentro de uma Campus Party. Então eu viajei para participar dessa Campus Party e participar desse Submarino URC, mas não com robôs, sim para fazer filmagens desse evento. Então eu fiz as filmagens, enquanto isso eu já estava pensando, né, em jogar no YouTube, em criar um canal. Na verdade eu já tinha uma vontade de ter um canal, só que eu não sabia exatamente do que ia ser, de humor, de filosofia, não tinha uma ideia clara. E nesse evento eu pensei, tá, vai ser um canal mais voltado à robótica. Então, durante o evento, eu pensei no nome e foi aí que surgiu o Robot Zoando, que os primeiros vídeos são justamente desse primeiro submarino, das lutas, sobre os robôs. E eu devo dizer que esse canal me deu muitas alegrias, né? Ver pessoas dizendo que ficaram mais alegres vendo um vídeo meu ou que aprenderam algo novo, é muito gratificante. Também tem um vídeo que se destaca, que é o vídeo mais visto, que é um vídeo de construindo um robô de combate. Eu fico muito feliz, ele atualmente está com mais de 20 mil visualizações. Pode não parecer muito para os canais gigantes, mas para mim é realmente uma satisfação. Ao longo disso eu também comecei a fazer palestras sobre robótica de combate, sobre eventos, workshops sobre robôs móveis. Fui também organizando eventos de combate de robôs. E eu percebo que é isso que eu quero, sabe? Eu me divirto com isso, eu me sinto bem. Eu sinto que tem muita coisa ainda a ser explorada nessas competições. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, você já faz parte disso. Então, muito obrigado por ter assistido. Já sabem, né? Se puder, ajude curtindo, compartilhando. Por isso é hoje. Muito obrigado e valeu!